O Cruzeiro está monitorando o mercado em busca de atacantes, que é um pedido do Léo Jardim. Não diga, né? Não diga. Claro, pô, ele, né, vai passar por uma reestruturação ali. Entende que as opções para o setor são escassas. O Cruzeiro contratou, então, Gabigol, Wanderson, Marquinhos, Bolassi e Dudu para o ataque. Conta também com Caio Jorge, Lautaro e Dineno. Eu, sinceramente, mas sério, eu acho um grupo bom de atacantes. Bom, eu também acho. Mas tem que... Eu também acho. Nominalmente... Mas você acha um grupo bom? Não, cara. Bom. No nome, beleza. É isso, mas vamos é isso. pro funcionamento. Dineno tá machucado. Volta quando? Não tem expectativa. Tá chegando perto de voltar, mas ainda... É uma característica tem... que nem outro tem. Só lembra aí o que foi o Dineno mesmo? O Dineno foi ligamento colateral. Foi 8 meses, né? Muito rompeu, foi ligamento cruzado anterior, na verdade. Mais o ligamento colateral. O Dineno tá voltando. O Lautaro... Cara, o Lautaro não acontece. O Lautaro é o nome e a expectativa, né? Dudu, ok. Gabigol, apesar das pessoas acharem, o Gabigol tem 7 gols em 11 jogos. Não tá voando, mas não tá mal. O número dele é ótimo, né? Se olhar o número, é ótimo. Se olhando o número, não consigo, mas... E aí, por que o Gabigol não tá melhor? Pra mim, porque não tem um time. Ele é desses jogadores que precisa de um time bem encaixado, certinho, funcionando. Você não consegue montar um time. Quando eu tô falando montar um time, gente, tá? Não tô falando de 11 jogadores. Tem que ter os 11 do Jardim. Pra mim não tem, já falei. Tô falando funcionamento de equipe. O Cruzeiro não tem, ué. O Cruzeiro cada hora... O Cruzeiro tá aí já chegando. Hoje é exatamente metade de abril. A gente não consegue olhar pro campo e ver um Cruzeiro... não. Esse time, ele pode perder, pode ganhar, pode jogar muito bem, jogar mal, mas ele tem um padrão de funcionamento independente das peças e adversário. Não tem. Eu posso perguntar? Pode. Você acha que falta... Você acha que nós aqui estamos um tanto quanto... Eu tô perguntando, eu não estou insinuando nada. Se fosse para insinuar, eu falaria abertamente. É uma pergunta. Você acha que nosso nível de exigência e de expectativa está acima do padrão, assim? Eu tô dizendo porque são duas SAFs. De um lado, muitas promessas e algumas não cumpridas. Do outro lado, a expectativa de um mega bilionário que comprou o clube, gastou no papel muito bom. Mas você acha que a gente, com esse grupo aqui, dá para ter uma resposta melhor? Eu acho que a nossa expectativa ela foi muito alta no início da temporada. Depois a gente viu o campo e aí a gente começa a ter mais cuidado na hora de fazer as análises. Pelo menos eu penso desse jeito. Tirar que aí Thiago desse... Não, que aí é a questão... Eu sigo tendo expectativa alta. Que aí é você ver, o fulano tá rendendo, igual o Valu tá falando. O fulano tá rendendo, o Beltrano tá rendendo. Você vai vendo os nomes e esses nomes parecem não encaixar no sistema que o Cruzeiro coloca em campo. Então aí você vai dando uma regulada nas suas expectativas e realidades. Porque no primeiro momento, sim, foi impactante. Quando você vê tantos nomes sendo contratados, a gente vendo o que cada um realizou, não só na temporada passada, mas num todo em sua carreira, a expectativa era muito mais alta quando a gente fala da equipe do Cruzeiro. Mas depois que o campo foi berrando, gritando, falando, a gente foi vendo que não era da maneira que a gente imaginava. E o Leonardo Jardim já visualizou isso com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade, logo nos primeiros trabalhos dentro da Toca da Raposa. Eu acho precoce a gente dizer que não era da maneira que a gente imaginava, Elton. Eu acho que, assim... Também acho, tava pensando nisso ontem. O Jardim pode, agora, fazer alguns ajustes... Mas com o mesmo elenco? Com o mesmo elenco? Eu acho. Ou cara, com a virada de junho e julho? Não, eu acho que com o mesmo elenco, eu acho que o Léo Jardim, eu acho que a resposta vai acontecer. É que com a virada de junho e julho, com a virada de junho e julho, porque aí vem o Cruzeiro vai trazer 5, então, aí 4 jogadores no máximo. Mas é outro time, Thiago. Mas você colocando esses 4, 5 jogadores, eles não nem todos serão titulares. Então, será? Será que não vai... Não, ele vai usar boa parte desse elenco. Boa parte desse elenco. Thiago, com a primeira janela do Leonardo Jardim, ele tendo a possibilidade de buscar os nomes que ele colocar no papel, ou pelo menos próximo do que ele colocar no papel, com característica, com força, com entrega, os nomes que ele passar, cara, eu vou te falar, é muito difícil o Pedrinho não atender o que o Leonardo Jardim vai buscar. Pela forma que o Pedrinho fala, pelo encantamento que o Pedrinho tem com o Leonardo Jardim. Só que
pensa aqui, vão chegar 4 ou 5 jogadores... Você não acha que ele vai colocar nomes pra chegar e ser nomes da confiança dele? Nem todos. De verdade. Alguns eu acho que serão pra opções. Compor? Pra compor. Não acho. O Cruzeiro precisa de nomes pra compor também, gente. O Cruzeiro já tem muitos. Muitos? Tem, pra compor elenco? Que isso, claro, o elenco é bom, hein? Então, eu concordo que o elenco é bom, mas calma. Na cabeça, eu tenho que pensar com a cabeça do Jardim na hora de fazer essa análise. É isso. Com a cabeça do Jardim, vai ter nome que vai precisar vir pra compor. Por exemplo, o Cruzeiro não vai buscar um centroavante. E vai ser os que estão aí. Nenhum é do Jardim. Nenhum é do Jardim. O Dineno não é do Jardim, o Caio Jorge não é do Jardim, o Gabigol dele não é do mesmo, Jardim. que ele tenha pedido nenhum. Ele aprovou o Wanderson, mas ele não foi ele que pediu. Cara, a partir do momento que ele aprova, então, ele mas tem é dele, vira dele. Não, dele. Só que tem uma diferença. É uma circunstância diferente que envolvia o clube que envolvia uma dívida do clube. Sim, mas o vira Wanderson dele. tá na conta do Jardim. Não tá na conta do mas Jardim. eu coloquei que tá Mas na conta dele. não é na conta, não. É vira nome dele. Ele aprovou. Não tem vira nome responsabilidade. dele. Ele não é diretor nem CEO de futebol, pessoal. Cara, mas ele é o técnico. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, não foi ele uma que liberdade não, absurda. não que foi nenhum ele que técnico teve no pediu. Cruzeiro. Mas ele liberou, mas não foi ele que pediu. O que eu tô dizendo é o como é que seguinte. você dá o Não, ok, meu eu irmão? sei, Thiago, mas há uma Então, diferença. se ele não fala ok, o Wanderson não vem. É isso que você tá falando. É, então. não viria, não vem. Não viria. Não, você tá falando informação, eu não Não, mas eu não viria. brigo com a notícia. Não, é Mas a informação. questão- Mas é informação. Essa é ponto informação. o Não brigo Pedrinho, com a o notícia. ponto é o Pedrinho. O Pedrinho entregou o Pedrinho fala isso abertamente. Ele deixou o Jardim à vontade O nas que questões do escancara futebol. pra mim é insatisfação com o trabalho do Alexandre Matos nessa altura do Não, acho campeonato. que nem é isso que escancara. O que escancara Não, é ele falar acho que é só- abertamente que é o um- Alexandre é errou um muito. do viés. Tô ensinando o Alexandre a trabalhar. Agora, HG, quando você perguntou, você fez um paralelo com o Atlético, só pra entender. Você falou 2 SAFs, foi expectativas do Cruzeiro. Embora Tá. sejam SAFs absolutamente diferentes, e um dia, numa entrevista ao Charla, eu disse uma frase que para muita gente criticou e tal, mas eu reafirmo, dentro de campo, a SAF do Atlético, por mais fracasso que teve ano passado no Campeonato Brasileiro, chegou a 2 finais e ganhou. Então, dentro de campo, a SAF do Atlético, desde 2020, considerando que lá não estava assinado, mas já era um projeto de SAF estabelecido, o Atlético tem ótimos resultados, tá? Ah, mas você pode fazer uma ressalva do Campeonato Brasileiro do ano passado? Não, você deve fazer, porque ficou a uma derrota de azedar a garapa. Agora, por que eu disse que fora de campo a SAF do Cruzeiro é melhor pra mim? Porque tem um dono. Não quer dizer que ser melhor é que vai ganhar tudo. Não. Ser melhor é que tem um dono. Quem toma as decisões não é um conselho. Centraliza, né? Centraliza. Então, você acha isso melhor? Eu acho. Se quem errou foi o Alexandre Matos na montagem, se a manutenção do Fernando Diniz foi um erro inerente ao futebol, vai errar e vai acertar. Mas não seria mais fácil um clube ter um dono? Só vamos imaginar que o Rafael Menin fosse o único dono do Mas Atlético. ele praticamente é. Hein? Não é. Não é. Lá tem outros investidores tem e tal. martelinho diferente batendo, você sabe que tem. Deixa então. Mas peraí, o Rafael Menin, gente, é quem centraliza as coisas no Atlético. Ele Rafael centraliza ou hoje, Rubens? mas ele não... Rafael? Mas se ele disser eu quero ou não quero, não é bem assim. Tem outros investidores ali. Porque Mas tem investidor que nem pita mais. Não apita, mas tem dinheiro do cara ali. Então é diferente. O Atlético não é um clube de um dono só. Você já... Mas ele age como se fosse. Mas não é, na prática. Já existiram divergências em contratações entre as Os quatro cabeças sim. pensantes. O Cuca é uma divergência de Eu acho até que o quatro Sérgio pessoas. Coelho saiu exatamente para não se desgastar, porque hoje o Sérgio Coelho não tem voz ativa mais no conselho, no 5 ali, ele não faz parte mais. E ele já chegou a ser um dessas cabeças pensantes. Eu perguntei um dia desses ao Galante. Galante, o Sérgio Coelho ele não apita mais nada, se não participa. Não, ele não quis, ele saiu completamente do futebol. Esperto é e ele. a coisa centralizou mais no Rafael Menin. O Ricardo eu não sei se participa ativamente, não mais, né? O Rubens não. O Vorcaro, eu não sei como é que tá a situação do Vorcaro lá, Renato Salvador e tal, E o mas Salvador? a coisa centraliza muito no Menin. Acho que o mas ele Salvador não é o nem único dono. sócio é. É mais. Não é mais? Não é. Acho que não é. Não tenho uma plena convicção de que seja ou não seja, mas acho que nem sócio ele é do Atlético. Contextualizamos até além do que poderia. Tá, eu vou falar o que eu penso, tá?
Primeiramente, vou começar do Atlético. O Atlético, para mim, ele vive um processo desde 2021, iniciado ali levemente em 2020, em que pese o Atlético ter virado o SAF depois, não à época, mas o Atlético em 2021 já sofre uma injeção de muitos investimentos, jogadores que chegam, e o técnico naquele momento, que por sinal era o Cuca também, técnico atual, consegue iniciar um processo. Eu vejo o Atlético, apesar das reformulações, jogadores que saíram, com uma continuidade de um time que foi muito bem montado em 2021 e conseguiu esportivamente responder, mesmo tendo se tornado o SAF depois. 21, 22, 23, 24 e 25 seguem sendo um processo. Eu não estou dizendo que, para passar agora e contextualizar o Cruzeiro, nesse mesmo período, vamos lembrar rapidamente o que o Cruzeiro viveu em 20, 21, 22, 23, 24, nem é preciso. A expectativa, quando o Ronaldo sai, naquele dia 29 de abril, daqui a pouco vai fazer um ano que o Pedro adquiriu o Cruzeiro, ele fala o seguinte: o Pedro é capaz de dar a velocidade que o torcedor espera no futebol. Essa velocidade, por enquanto, em termos esportivos, ela não aconteceu. Os investimentos se elevaram de uma maneira muito grande, muito superior. O Cruzeiro apostou em jogadores que, quando a gente olhava os nomes, Gabigol, Cássio, o Fagner, o Dudu, jogadores rodados, mas talvez tenha faltado o olhar de quem realizou a montagem e precisa de ter essa capacitação. Eu, que sou jornalista, que não consigo ter essa capacitação, porque eu não sou CEO de futebol e nem diretor, de ter olhado durante a formação deste elenco, será que essas peças, que são nomes, em sua maioria, muito grandes nas equipes que vieram, mas também não estavam em um momento de alta quando vieram, são capazes de, dentro do Cruzeiro, com determinado estilo de técnico A ou B, se tornarem um time? Ponto. É a pergunta que a gente ainda está à procura de saber. Mas aí a sua pergunta, você quando você contextualiza isso, você entende que aconteceu o erro na avaliação? Não. Alguns erros aconteceram. E nem estou dizendo que são dessas peças. Alguns erros a gente já viu que aconteceu. Tem jogador que já foi emprestado e custou 3 milhões de dólares. Ponto. Tá? Mas esses jogadores ainda, eu repito, a gente vai conseguir ver a partir do momento que se passa. Se terminar a temporada 2025 e a gente não ver um Cruzeiro se tornando um time durante a temporada, cara, mas é claro que para mim já é muito nítido que pensou-se nos nomes. Vou juntar os nomes, mas não foi pensado o que esses nomes poderiam virar dentro de campo. Ah, mas aí é a parte do técnico. É também a parte do técnico. Mas, diante de um departamento que sempre pregou, nós não podemos entregar a chave do clube para nenhum treinador, temos que contratar jogadores pensando no Cruzeiro ao longo dos anos. Eu acho que um pouco desse pensamento foi falho, sim, já consigo afirmar hoje, tá? Dia 15 de abril de 2025, faltou um pouco desse pensamento, trouxeram-se os nomes, e eu repito, inquestionáveis para mim, Dudu, Gabigol, Cássio, o Fagner, que eu não quis que viesse, mas a gente está falando de jogadores que fizeram muito pelos seus times onde passaram. O Eduardo não foi ídolo no Botafogo, mas contribuiu. Não estou questionando os nomes, mas não adianta você trazer só os nomes. Eu repito, para o número de opções que se tem hoje, um diretor de futebol, ele tem que ir além, principalmente quando se fala dentro do clube que nós não vamos entregar a chave do Cruzeiro para nenhum técnico, o que está sendo quebrado agora, né? A gente sabe dos poderes que estão tendo, que o Leonardo Jardim está tendo, mas é só por conta de uma clara insatisfação com o trabalho do Alexandre Matos. Então, com o número de opções que se tem hoje nesse elenco do Cruzeiro, cara, o técnico consegue fazer esse time jogar. Tanto é que ele já deu indício Thiago, no domingo. O problema do Cruzeiro não é o técnico, igual você pregou durante vários meses. Mas já foi o técnico também. Se fosse só os técnicos, a gente já está no terceiro técnico e as questões não se resolvem. Aí aqui eu não estou abrindo os problemas todos do Cruzeiro. Eu estou só
respondendo ao HG o que eu penso. E nem por isso, tá, Mas HG? os técnicos já foram problema também. Já foram. Eu acho que o Diniz foi problema. Não, mas não era só o Diniz. Não, mas não é o único problema. Segue não sendo. O Jardim não é problema. Não. Uma sucessão de erros. Mas aconteceu. Isso, exatamente. Mas os técnicos têm responsabilidade. Claro que em tem. alguns casos mais, alguns casos menos. Perfeito. Eu acho que tanto o Diniz quanto o Seabra tinham mais do que a diretoria em si. Não. Eu acho que não. Eu acho que Seabra pra não. tanto o Diniz quanto o Seabra não. Nossa, não dá pra colocar Seabra e Diniz na mesma frase, não. O tempo não tirou a responsabilidade dos técnicos, mas aliviou a carga. Mas minimizou a do Seabra. Sabe por quê? Minimizou. Não, e aí eu não tô Minimizado, julgando só pra... Não, tudo bem. E aí eu não tô julgando só pro departamento de futebol, não. Aí foi mais carga pro elenco. Cara, porque o Cruzeiro você tem que fazer esse exercício o tempo inteiro pra não ir numa direção só de responsáveis. Tá? Quem quiser achar que, é o Alexandre Matos, é o elenco, é o Pedro Lourenço, são os técnicos, troca esse pardal português, beleza. Só que você, na minha opinião, você não vai estar atacando todos os problemas. Só para terminar, e com isso que eu fiz esse paralelo, eu acho às vezes bem, apesar dos investimentos, simplesmente por conta dos nomes que o Cruzeiro trouxe, o Cruzeiro não é um time igual o Atlético, já é, nas mãos do Cuca. E eu acho até injusto quando as pessoas fazem um paralelo de, mas o Cuca... Gente, o Cuca é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, há muitos anos, tá? Conhece bem o nosso futebol. Conhece bem o nosso futebol. Então, as pessoas desprezam isso às vezes. A gente não relativiza isso. O Jardim, e isso aqui, tá passando pano pra gringo. Tá bom, eu tô falando coisas que são reais. O Jardim ainda tá tentando... conhecer o futebol. Mas ele teve 34 dias. Gente... Organizar a equipe é uma coisa. Ele conhecer tem que a estrutura organizar. do futebol brasileiro, ele não vai conhecer em 40, 60 dias. Não vai, dias. o Abel não foi assim. O Abel campeoníssimo, enfim. Jesus, campeão. O Jesus... Começa tomando umas pancadas. A situação do Jesus Você lembra do jogo contra o Emelec, que o Flamengo perde ou empata lá? Perde Pra 2x0 e terminar, ganha de 2x0. o Cruzeiro tem... o Cruzeiro é cobrado, este elenco é cobrado. O Pedro Lourenço falou inúmeras vezes a expectativa dele para esse ano, do Cruzeiro, quem sabe, conquistar algum título, voltar para Libertadores. Hoje, dentro de campo, o Cruzeiro está muito, muito distante disso. Eu acho que, internamente, os jogadores têm de ter uma cobrança de se tornarem um time. Não estou falando para ficar em zona de conforto. Fica muito fácil. Não pode... O que eu estou dizendo é o seguinte, eles não podem esquecer desse objetivo. Mas agora, os passos são menores até conseguirem entrar na estrada de novo para alcançar aquilo que o Pedro Lourenço deseja nesse ano de 2025. Você acha que quando é que começam as cobranças? Porque a janela é no meio do ano. Sim. Daqui até lá, você acha que as cobranças ao Léo Jardim tendem a ficar mais ácidas, maiores? Ô Everton, elas já começaram, né? As cobranças ao Jardim já começaram. E aí eu falo por nós, falo por toda a imprensa especializada, pelo torcedor. O Valu citou aqui uma frase que alguns torcedores já disseram. Tem que tirar esse pardal português. Eu não vi um torcedor dizendo. Já teve. Entra depois no nosso chat pós-jogo, entra no programa. Questionamento contra o Mushuki Runa pra você ver o que aconteceu. Entra no nosso chat pós-jogo do Mushuki Runa pra você ver o que o pessoal tava falando. Mas tem torcedor que tá insatisfeito ainda com o Jardim. E assim, elas já começaram as cobranças. E é natural que elas comecem. Cara, o técnico tem responsabilidade também. E ele precisa ser cobrado. Ele precisa entregar. Ele precisa mostrar o mínimo à frente da equipe. O Jardim hoje, pra mim, ainda não pode ser 100% responsabilizado por quase nada. A exceção de uma ou outra questão de posicionamento do Cruzeiro que eu acho equivocado. Por exemplo, eu acho que no jogo contra o União de Santa Fé ele foi muito mal. No jogo contra o Mushuki Runa ele foi muito mal. Eu acho que... Então, mas aí cabe cobrança. Sim, nesses casos as cobranças já deveriam existir. Só que eu acho que a tendência é que agora, caso ele repita jogos como esses, caso o Cruzeiro repita jogos como esses dois, União de Santa Fé e o Mushuki Runa, que ele seja mais cobrado. Eu acho que ele será mais cobrado. É natural que ele seja mais cobrado. Pelo menos no quesito competitividade, vontade, posicionamento dentro de campo, o parâmetro nosso, apesar de não ter vindo a vitória, mas o parâmetro se torna o jogo contra o São Paulo, que foi um time
pelo menos mais competitivo. Fala do próprio Lucas Silva depois do jogo, que fala que foi um time que entregou mais, que foi mais competitivo, que o time precisava desse tipo de situação, precisava se blindar fora de campo e entregar mais dentro de campo. Então, isso foi visto. Então, o que se espera do Cruzeiro é um time que tenha evolução nos próximos jogos com o Leonardo Jardim. Pelo menos essa é a minha ideia. A tendência da cobrança é aumentar, mas a paciência vai ter que durar até no meio do ano, porque acho que qualquer cavalo de pau dado nesse elenco aí não vai acontecer agora, não tem a menor possibilidade de acontecer. E eu tô falando... Você já não acha que foi um cavalo de pau? Nossa, Domingo, gigantesco. Foi um cavalo de pau. Gigantesco. Tu pegou todo mundo assim de surpresa. 8 giros. Foi. Loucura. Duplo twist carpado. Foram 6 ou 7 mudanças. 7 com uma que era obrigatória, né? Que era do João. Então vamos considerar 6 mudanças na estrutura. Foi um cavalo de pau, tô falando cavalo de pau no elenco, né? Não nas mudanças, na forma de jogar e tal. Ô Everton, mas tanto o Cuca quanto o Leonardo Jardim precisam entregar inerente às dificuldades de elenco, lesões, baixo rendimento, até a parada do Mundial. Não vai tirar a responsabilidade daquilo que é deles, do campo, de muitas vezes criarem alternativas onde não existem alternativas que você olhe e as enxergue, porque também é trabalho dos técnicos esse tipo de situação. Não dá para ambos e não dá tanto para a dupla Atlético e Cruzeiro e Atlético esperarem a próxima janela como um pacote de suprimentos para o restante da temporada 2025. A temporada pode ser muito comprometida até a parada para o Mundial, porque ambos jogam Copa do Brasil e ambos decidem as suas vidas na continuidade ou não da Copa Sul-Americana. Do Cruzeiro, no caso, já bastante comprometida a essa altura do campeonato. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.